Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos. Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos nessa live que a gente vai trazer os 5 erros que as pessoas cometem de estagnação profissional e que às vezes elas nem percebem que está acontecendo. Para quem não me conhece ainda, eu sou Raquel Rodrigues, eu sou orientadora de carreira e aí as pessoas às vezes me perguntam, e o que é uma orientadora de carreira? Né? A orientadora de carreira, gente, é aquela que quando você quer se desenvolver profissionalmente ou quando você quer fazer uma transição, ela te ajuda nesse processo de autoconhecimento para a tomada de decisão. Tudo bem? E aí, assim, hoje o nosso tema vai ser muito interessante. Eu vou também ter uma outra mentora de carreira e uma pedagoga, que é a Flávia Reis. Flavinha, você tá por aí? Dá um oi para mim só para eu saber se você já chegou. Daqui a pouquinho eu vou chamar ela, tá? Eu acho que ela já tá aqui. Flavinha, você tá por aí? Acho que ainda não, mas daqui a pouquinho ela tá entrando e aí eu vou chamar ela pra gente falar sobre esse tema que é muito interessante e às vezes as pessoas não sabem o que está acontecendo com elas. Para você que está assistindo a gravação, que às vezes a gente está falando aqui, eu vou dar um oi para a galerinha ao vivo. Se você está na gravação, pode passar um pouquinho, que eu vou conversar com as pessoas aqui e depois eu falo de novo com vocês, tá bom? Deixa eu ver quem tá aqui. Ah, a Flavinha tá aqui. Oi, Flavinha, seja muito bem-vinda aqui na nossa live. Quem mais tá aqui? Heloísa, seja bem-vinda. Suelen, Geise, Ana Paula, a Cristina. Tem uma Flávia aqui também, uma outra Flávia, Mariana, Marcela. Gente, muito obrigada aí por vocês estarem aqui. Eu vou pedir para vocês, chamem o pessoal da Coração, envia para os seus amigos que precisam ouvir essa live, que vai ser muito legal, ela vai ter muito conteúdo. A gente preparou, eu e a Flávia, com muito carinho para vocês. Eu vou ficar muito, muito feliz de ter vocês por aqui, tá bom? Gente, olha que legal, eu sou do interior do estado de São Paulo, aqui de Araraquara, e a Flávia é de Belém do Pará. Vocês acreditam? Olha que conexão maravilhosa. Então vocês vão poder ouvir histórias de um lado do Brasil e do outro também, né? E vai ser muito, muito legal. A Cris, Juninho, Dani, que legal que vocês estão aqui. Obrigada, viu? Michel, que bom. Me digita para mim de onde vocês estão falando, para a gente saber, para Flavinha saber também. Flavinha que tá aí do outro lado do mundo, né, Flávia? Onde vocês estão? Digita aqui para mim no chat. De onde vocês estão falando? É só gente de Araraquara? Ou tem gente de outros lugares? Cris é de Araraquara. Ah, Paula é de Lençóis, paulista, também né, do interior do estado de São Paulo. Juninha de Paraguaçu Paulista, interior de São Paulo. A Mai de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Ó, Flávia, todo mundo de São Paulo aqui. São Paulo em massa. A Elô de Sorocaba. Olha que legal. Gente, tá muito frio aí. Ah, olha lá, tem gente de Belém também, Flávia. Olha lá que legal. Que bom. Gente, tá muito frio. Belém tá frio também ou não tá? Porque aqui tá muito frio. Eu não tô aguentando. Como é que tá pra vocês aí? Digita pra mim se tá frio, se não tá, como é que tá aí pra vocês? Gente, conversa comigo. Dá um oi, dá um salve aí. Ó, Rejane, que legal. Tá frio demais, né? A Daniel falou que tá frio. Oi, Rejane. Obrigada por você estar aqui. Tá frio aí também. A Valinhos, olha que legal, pertinho de Campinas ali. Muito bom, já morei em Valinhos. Tá calor em Belém, gente. Belém tudo de bom, né? Eu amo o calor. Tá frio. Aqui no interior de São Paulo tá queimando. Meu Deus, que legal. Muito frio. O estado de São Paulo tá muito frio, viu? Legal. Gente, continua chamando os amigos para participar, que essa live tá muito legal, tá bom? Para você que tá chegando, que tá na gravação,
a gente vai falar dos 5 erros que estagnam uma vida profissional e que às vezes a gente nem percebe que está acontecendo com a gente. A gente está fazendo aquilo e não está percebendo, tá bom? E aí eu vou começar contando para vocês a minha história de estagnação profissional. Eu também já tive nesse lugar que talvez alguns de vocês estejam aí. Eu já passei por isso. E tem um momento que você fala assim, agora eu determino que isso acabe. Eu não quero mais isso. E é só nesse momento que você consegue fazer essa virada de chave. E aqui hoje eu quero que vocês façam essa virada de chave. Eu vou fazer de tudo para que vocês façam essa virada de chave, tá bom? E eu vou contar para vocês que durante toda a minha adolescência e até na minha vida adulta, eu era aquela menina tímida que tinha muita dificuldade de encarar a vida. E eu encarar a vida mesmo, na minha percepção, quando eu tinha 26 anos e eu resolvi largar meu emprego, vender meu carro e ir para o Canadá. Eu nunca tinha pego um avião para uma viagem internacional, né? Foi a primeira vez e a primeira vez já era para ficar 6 meses. Eu fui sem falar muito bem a língua, eu fui para morar com uma família X, que eu não conhecia, e aí vocês podem imaginar que foram os 6 meses de maior aprendizado da minha vida, tá? Foram meses, assim, de muita evolução. E quando eu retornei, né, lá eu passei por muitos perrengues, muitas dificuldades, e meu pai falava assim, lá é o lugar que você vai chorar e a mãe não vai ouvir. E era bem isso mesmo, não tinha com quem contar, né? E quando eu retornei, eu me sentia, sim, uma mulher muito mais madura, mais preparada para a vida, mas vocês, acreditem vocês ou não, eu ainda era uma pessoa muito insegura profissionalmente. Ainda me sentia assim, e aquilo me incomodava demais. Eu comecei a dar aula de inglês para ver que se com a turma eu começava a ter mais facilidade. Depois eu trabalhei com assessoria de imprensa. Depois eu fui para uma indústria trabalhar dentro da área de comunicação. E dentro dessa área eu me dedicava muito, tinha reunião com diretoria, tinha decisões importantes na minha mão, muito importantes, mas eu ainda tinha aquele pezinho na insegurança. Por mais madura e mulherão que eu me sentia, a insegurança ali estava comigo, sabe? E um dia eu cansei disso, eu falei assim, gente, eu preciso dar um basta nisso, eu preciso viver o meu propósito, eu preciso levar tudo que eu tenho de melhor para as pessoas. E aí eu também estava naquela fase de que eu não queria mais dar satisfação, que eu não queria mais viver o sonho do outro, que eu queria trilhar o meu próprio caminho. E foi aí que eu conversei com meu marido e a gente resolveu fazer uma transição de carreira. Eu falo que foi uma transição de carreira em família porque nós dois resolvemos sair do mundo corporativo, do CLT, para empreender. E essa foi a grande virada de chave da minha vida. Só que vocês olhando assim parece uma história linda, né? Nossa, que bonita, uma menina insegura que viajou o mundo lá, que voltou e pediu demissão. Pá, que legal, né? Mas durou 15 dias essa alegria. Essa alegria realmente durou só 15 dias. Eu vou te explicar por quê. Porque essa decisão foi tomada em 2020, depois de 15 dias a pandemia chegou. E vocês lembram como é que a pandemia chegou? A pandemia chegou sem avisar e a gente não sabia se era 15 dias que a gente ia ficar trancado em casa, se a gente ia ficar um mês, o que ia acontecer. E nesse momento a gente se sentiu totalmente inseguro e presos com uma criança dentro de casa, uma criança de 1 ano e meio, numa nova cidade, porque a gente mudou de cidade, a gente mudou de casa, a gente mudou de CLT para empreendedor. E aí, assim, a gente não conhecia ninguém aqui que pudesse ajudar. Então, vocês podem imaginar o desespero, né? Essa é a palavra que eu tinha, assim. A palavra que eu tinha era desespero. E eu costumo falar que vocês conhecem aquela frase, com certeza vocês conhecem. Inspira, respira e não pira. Era assim que eu vivia os meus dias, né? Calma, muita prática de meditação, muita prática de reiki. E assim que eu fui moldando os meus dias para que a coisa pudesse acontecer de uma forma mais natural. Porque, imagina só, eu não tinha mais aquele respaldo do CLT e eu precisava fazer acontecer. E aqui que eu começo a te convidar, contando um pouquinho da minha história, a fazer acontecer, a tomar as rédeas da sua vida e não deixar a vida me levar. Sabe aquela história do deixa a vida me levar? Não, gente, não dá para deixar a vida levar. A gente tem que tomar as rédeas da nossa vida para a gente até matar essa insegurança, esse medo do novo, esse medo de fazer acontecer, tá bom? E nesse momento também
que eu comecei a perceber nesse momento de transição que eu precisava fazer acontecer, porque eu era empreendedora, que eu falei assim, gente, não dá mais para ter aquela menina insegura dentro de mim. Eu tenho que encarar esse mulherão e ir para cima. E aqui eu te convido a tomar as rédeas da sua vida e encarar esse mulherão ou esse cara fenomenal que você é e ir para cima, né? E o primeiro erro, vou começar com o primeiro erro que a gente comete, né? Depois de muita reflexão eu consegui achar esses cinco erros que eu tinha e que eu precisei me livrar deles, que é o de se acovardar, que é o de recuar, de evitar tomar de frente, encarar de frente a situação. E aí eu preciso falar para você que o mais importante de tudo é acreditar em você. Nada vai acontecer se você não acreditar em você. Tem alguém passando por isso assim aqui, de que não acredita? Digita um aqui para mim se você não acredita no seu potencial, no seu talento, em tudo que você tem para oferecer. Digita um para mim para eu saber se tem alguém passando por isso. Enquanto isso, eu vou chamando a Flavinha aqui para contar uma história de superação dela. Flavinha, você está aqui já? Pede para participar aqui para mim, Flavinha. Deixa eu ver ela aqui. Não consigo convidar você. Ah, garota. Acho que agora vai. Flavinha? Oi! Tudo bem? Boa Tudo bem, noite, meu tudo amor? Como bem? é que Que você bom ter tá? você aqui. Seja muito Boa bem-vinda. Estou noite. muito feliz de te receber hoje aqui, Flavinha. Eu também, Raquel. O meu áudio tá bom? Para mim Tá tá, dando para ouvir? pessoal. Como é que tá para vocês? Digita um aí se tá tudo bem, por favor, para a gente saber. Acho que tá, Flavinha. Acho que tá bom Tá sim. ótimo. Conta pra gente a sua história também aí de superação, de acreditar em você. Olha, Raquel, assim, você falou a questão de deixar a vida me levar, né? Desde pequena eu sempre fui muito, assim, sonhadora, desejosa de dar certo. Quem de nós não sonha em dar certo, né? Nossos pais nos incentivam a dar certo. Então, eu cresci tendo como valor o conhecimento. E eu tinha um sonho. Meu sonho era entrar na universidade. Só que no meio do caminho, lá na minha adolescência, me envolvi com um homem mais velho que eu, 10 anos, eu tinha 16 anos. E isso me tirou um pouco do eixo, do foco do que antes eu tinha, como aquela estudante dedicada ali. Isso me tirou um pouco do foco. Quando foi no ano do vestibular, eu engravidei, não passei no vestibular, né? E todas as pressões que vocês possam imaginar que a gravidez traz, né? Imagine, se já tem a pressão do vestibular, no ano do vestibular, mais a gravidez e mais os preconceitos que haviam naquele momento, né? Acabei não passando no vestibular. E mais um ano, no ano seguinte, tentei e não passei no vestibular. Claro, eu tive ajuda, uma rede de apoio, minha família, minha mãe me ajudou, mas eu precisei cuidar do meu filho, né? Já separada do pai do meu filho, eu precisei ingressar no mercado de trabalho, Raquel. E aí eu precisei dar a chance para o meu primeiro emprego, início da minha carreira, já aos 20 anos, né? Sem estar na faculdade. E assumi, abracei a responsabilidade numa rede de supermercados aqui de Belém, que foi, não cabe a dizer o nome aqui, acho que não convém, mas assim, entrei como operadora de caixa. E lá fiquei, não sabia nada, mas diante dessa realidade, Raquel, eu poderia ter permanecido lá 3 meses depois, com as características que eu apresentei. Eu fui promovida a um cargo de chefia, de liderança, pela destreza, porque eu peguei rápido a dinâmica do trabalho, e lá eu poderia ter permanecido, eu poderia ter estagnado, eu poderia ter ficado. Mas o meu sonho de entrar na universidade continuou, persistiu.
E eu continuei estudando, continuei focando nos meus estudos, porque eu sabia, acreditava que a minha hora ia chegar, com dedicação, esforço e sem desistir. Então, eu não deixei a vida me levar, né? Em 2003, eu finalmente ingressei na universidade, né? E cheguei, sim, a concluir a faculdade. Hoje, por isso, sou pedagoga, além de mentora de carreira, né? Pois bem, essa história ela não para por aí, mas eu queria assim, acentuar para você a questão da estagnação, que eu senti a necessidade de pensar e ver se realmente era aquilo que eu queria para mim. Eu vou dar conta de viver a minha vida inteira aqui nesse cenário, como operadora de caixa, com uma jornada intensa de trabalho? São esses meus valores? Era isso que eu queria para mim? Não. Então, eu fiz a virada de chave, eu persisti e alcancei essa trajetória aí que você Que conhece agora. lindo. Nossa, eu tô até emocionada de verdade. Achei muito linda a sua história. Obrigada por compartilhar. E é isso que a gente quer passar aqui, né? Que a gente só estagna se a gente parar mesmo, se a gente tudo depende de a gente. E o segundo erro que a gente comete, eu vou falar aqui para vocês, que é ficar no papel de vítima. E a gente ouve muito falar isso, só que nem todo mundo entende que está no papel de vítima. E eu vou falar um pouquinho para vocês o que é esse papel de vítima para que você identifique se você está passando por isso hoje. Gente, quando você deixa de ser o protagonista da sua história e começa a culpar tudo e todo mundo a seu redor, você se exime da responsabilidade e acaba que você se torna a vítima da situação. E você está errado. Quando você fala assim, ó, presta atenção, eu tô num relacionamento que não tá me fazendo bem porque o meu parceiro não é legal. Ai, no meu trabalho, meu chefe é horrível. Ele é péssimo, ele nunca vai me notar, eu não vou conseguir subir de cargo porque ele é péssimo. Ah, minha família é muito ingrata, então eu me afastei deles. Então, quando tudo conspira contra você, você precisa prestar atenção se você não está naquela situação de coitadismo, de vitimismo, e você precisa tomar a rédea da sua vida, novamente eu vou falar essa palavra, para que você assuma o que você tem, as suas responsabilidades. Então, se o seu chefe é ruim e não está dando certo, o que você vai fazer? Que movimento diferente você vai fazer para que a coisa aconteça de uma maneira diferente? Você quer subir de cargo, quer ser promovido, quer fazer os outros te olharem? Se você continuar fazendo as mesmas coisas e culpando o outro, responsabilizando o outro por alguma coisa, você não vai chegar a lugar nenhum. Anota essa frase que eu vou falar que ela é muito poderosa. Uma vítima nunca é protagonista da sua história. E um protagonista jamais se faz de vítima. Então eu te convido aqui a ser o protagonista da sua história. Se você quer, começa a fazer. Faz acontecer. Flavinha, você concorda comigo? Eu concordo, Raquel. Inclusive, assim, esse papel de vítima, eu acredito, Raquel, e você pode corroborar comigo, que a gente usa esse papel de vítima para enganar nossa mente. Uhum. É uma forma muito confortável de você encontrar o culpado. Por exemplo, a culpa de ter estragado a minha vida foi o pai do meu filho. Então, agora eu não vou ter sucesso, eu não vou ter êxito. Ou a culpa foi do meu pai que me abandonou, que nunca me reconheceu, que nunca me registrou. Então, assim, é muito fácil você encontrar o culpado e aí isso te deixa assim naquela zona de conforto. Não, eu estou em paz, entre aspas, com a Tem um minha culpado, né? mente, porque alguém foi meu algoz. Alguém foi meu algoz. E isso não me faz me movimentar em prol de mim mesmo. Né? Você colocou a questão do protagonismo aí, então isso me isenta de agir. Né? Então, se você for protagonista, gente, você muda a sua realidade. Você para e pensa, aconteceu o mundo em N coisas na minha vida, mas se você assumir o papel principal da tua história, que é o protagonismo, protagonista, você para e reflete. O que eu posso fazer, Raquel, para mudar essa realidade na minha vida? Né? O que eu posso fazer para sair
dessa situação de desconforto do trabalho, o que eu posso fazer, não é Com verdade? certeza. Concorda? Será que tem alguém que se identifica, que quer, se alguém quiser falar assim, eu me identifico, eu estava fazendo isso e não estava percebendo. Se alguém quiser colocar aqui só para a gente saber que a gente está conseguindo fazer uma virada de chave, fazer uma mudança de pensamento, vai ser muito interessante a gente saber se tem alguém que está se identificando com esse vitimismo, ou se você conhece alguém também, você fala assim, nossa, eu conheço uma pessoa, e você pode ajudar essa pessoa a sair dessa zona de conforto, de pensar que, ó, céus, ó vida, o mundo conspira contra mim, eu não fui um médico porque meu pai não pôde pagar, e aí é assim que vai ser, né? Olha lá, Mariana falando que ela estava fazendo isso e não estava percebendo que ela estava. A gente não percebe, Mariana, é assim mesmo, a gente não percebe. E a gente precisa de um toque como esse que a gente está dando aqui para a gente falar, para a pessoa falar assim: opa, peraí, acho que eu tô indo no caminho errado. Obrigada, viu, Má, de você compartilhar que você estava fazendo. E aí eu vou chamar vocês para o terceiro erro. O terceiro erro é aquele travar por medo da mudança. E esse é muito comum, gente. Esse é muito comum. As pessoas travam, elas se estagnam porque elas falam assim: nossa, eu queria uma mudança na minha vida. Quantas vezes você deve ter feito isso? Eu fiz, a Flávia fez. Quero mudar, quero uma mudança na minha vida. Ai, as coisas não acontecem para mim. E quando a mudança vem, quando a chance de mudar vem, o que você faz? Engaveta, porque você não se sente preparado, porque você tem medo de mudar, né? Então eu estou num cargo e eu fui convidada para uma outra empresa para assumir um cargo mais desafiador, mas eu já estou há 10 anos aqui e nessa empresa eles já conhecem o meu trabalho. Se eu mudar, eu vou ter que fazer tudo de novo. Ai, deixa como tá, mas eu estou infeliz. Mas o medo de mudar, ou esse morninho, esse conforto é tão bom que eu acabo ficando onde eu estou, por medo de não dar conta, por medo de ter que provar alguma coisa para alguém. E isso é muito ruim, né, Flávia? Porque a gente não se joga nas oportunidades. E só antes da Flavinha falar, eu tive muito disso. Muitas vezes o medo tomou conta de mim. Mas teve um momento, esse momento de empreender, que não dá mais para você ter medo e ficar nessa zona de conforto. Por quê? Porque eu precisava agir. Não tem ninguém que vai agir por mim. Eu e meu marido saímos do CLT juntos, imagina só, juntos, e embarcamos no empreender. E se eu não movimentar, ninguém vai movimentar para mim. Então não tinha mais como. Eu precisava abraçar a oportunidade ou o mercado ia me engolir. E aí eu abracei. E aí eu tô aqui contando minha história de sucesso, de desenvolvimento para vocês. Flavinha, me ajuda aqui a falar sobre esse medo de mudança. Raquel, o medo, normalmente, o ser humano ele tende a travar, a bloquear, né? Por quê? Porque ele desconhece aquilo que vem depois do medo, por falta de conhecimento. Vou dar um exemplo para vocês. No período da pandemia, né, eu já na atuação enquanto pedagoga em escola, eu sou muito relacional. Então, o contato físico, né, ali com as pessoas é muito latente, faz parte da minha essência, da personalidade. Então, quando nós tivemos que nos enclausurar em casa, né, isolar, eu simplesmente sofri. Chegou um momento assim que eu fiquei, como que eu vou lidar com a tecnologia? Não sei se vocês têm medo da tecnologia, se tem alguém aqui com dificuldade de ferramenta, não gosta, prefere o tradicional, né? Então, eu tinha muito isso, né? Mas eu sabia que eu precisava enfrentar. E o que eu descobri, detectei com muita frieza, gente, com racionalidade. Esse medo nada mais é do que a falta de conhecer a ferramenta, de conhecer aquilo que vem depois do medo. Mas quando você se permite ir em passos pequenos e aprendendo e superando um pequeno detalhe por vez, torna-se mais fácil. Quando você dialoga consigo mesmo, com qualidade. Por que eu estou com medo? Por que eu estou com medo? E de que forma eu posso lidar com esse Sensacional, medo? Flávia. Eu posso dar passos pequenos? Que fácil. Pode, não é Sensacional, verdade, sensacional. É isso Raquel? aí. Prestem atenção no que a Flávia está falando, é dica de ouro.
né? Então, assim, a gente dá um passo por vez. Você precisa aprender a ferramenta assim. A gente está muito no piloto automático, né? Delete, play, start, e tem que ser tudo para ontem. Então, por que você não respeita o seu tempo, né? Se você tem que fazer um curso de qualificação, de ferramentas tecnológicas, né, Raquel, para você não estagnar na sua Sim. carreira, você sente necessidade desse curso para se qualificar, então investe, faz e aprende uma porção por vez, doses menores, sabe? Então, com certeza você vai encarar o medo de uma outra forma. Observa o que ele pode trazer quando você se impulsionar para enfrentá-lo, para esse enfrentamento. É um enfrentamento salutar. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Tá fazendo sentido esse conteúdo? A gente já tá falando do terceiro erro, né? A gente tem mais dois aí para comentar com vocês. Eu queria saber se está fazendo sentido esse conteúdo que a gente tá trazendo. Digita sim aqui para mim, para a gente saber. Acho que, Eu acho que tem alguém fazendo pergunta aqui, eu não estou conseguindo eu acho que é para identificar. você, Flávia. Lembra da técnica de linha do tempo que fizemos na sala? Acho que foi no período de formação, de qualificação. Lembro sim, lembro Ai, que bom. sim. Ó, o pessoal tá dizendo que faz muito sentido. Oi, Tassi. Boa noite. Que bom que você tá aqui. Gente, olha só. Então, muito bom. Fico feliz. E aí, o nosso quarto erro, ele tá muito ligado com esse medo de mudar e ele diz respeito à ambição. Na verdade, a falta de ambição. Quando a gente fala ambição, muita gente pensa assim: ambição é alguma coisa ruim, eu não quero ter. Vocês já viram quando alguém é ambicioso demais e a gente fala assim: nossa, como aquela pessoa é ambiciosa, não quero ser como ela, olha, ela tá passando do limite. Mas, gente, quando a gente não tem ambição, a gente não sai do lugar. E aí eu vou te explicar, para você que às vezes tem a crença de que ambição não é bom. Eu sei que as pessoas têm essa crença assim, porque eu atendo pessoas que têm essa crença. Quando eu falo de ambição, eu falo, mas eu não sou ambicioso. Mas você precisa ser. E aí eu vou te falar que todo mundo é ambicioso. Pensa só, você tem uma moto, e aí você quer trocar essa moto por um carro. Isso é ambição, é querer melhorar. Quando você tem uma casa alugada e você quer ter uma casa própria, isso é ambição. E aí você vai lá para casa própria e tá vendo uma casa de 300 mil reais, tá? Para financiar, legal, tal. E aí você pega e compra uma casa de 400. Isso é ambição, porque aí você foi lá e você se empolgou com a casa que é mais bonita. Quando você quer crescer profissionalmente e você tá na briga com seus colegas da sala porque só tem uma vaga e vocês são em 5, 6, isso é ambição. E aqui eu te convido, nessa parte de ambição, a pensar com carinho no que você quer para daqui 5, 10 anos. Aonde você quer estar? Isso é ambição. É construir a sua linha do tempo para saber aonde você vai estar daqui 5 anos, que passinho você vai dar para estar daqui 5 anos. Então, ambição é isso também, é essa construção. E se a gente não tem, a gente vai deixando, como eu falei para a Flávia, a vida me levar. Flávia, você concorda comigo? Quem concorda comigo, digita concorda aqui no chat também, enquanto a Flávia fala um pouquinho para a gente sobre isso. Concordo, Raquel, concordo. Parece assim que rasgaram uma parte do dicionário e colocaram que ambição é simplesmente poder. Mas detalhe, o poder substantivo e não o poder verbo. Poder verbo é quando você diz eu posso, é você tomar posse, né? E o que é o tomar posse? É você dar valor, gerar valor em você como profissional. Gente, capital não é só monetário, existe capital humano. Uhum. Como é que está o valor do teu capital humano numa empresa, se você é CLT? Como é que está sendo valorizado o teu capital humano? Você está igual o filme dos tempos modernos, Charlie Chaplin apertando lá os parafusos. Como é que está de fato, o teu valor monetário? As pessoas estão te valorizando como profissional? Aí você diz, não, está tudo bem, tá bom, do jeito que está. Né? Bora deixar como é que está para ver como é que fica.
né? E aí você não busca, você estagna. E você vê, faz um comentário, ou então fica murmurando. Tá ruim, tá chato, aí se torna até chato, de tanto que fala, né? Então, a ambição é você querer crescer. Tem o significado também de aspiração, aspirar, querer subir de degrau, tá? Um patamar. Então, seja um profissional não estagnado, seja um profissional que gere valor humano para você, de modo que as outras empresas te vejam e te valorizem. Nossa, eu quero ter a Raquel na minha empresa. Porque, nossa, o que ela tem a agregar enquanto capital humano para mim, ela é criativa, ela é dinâmica, ela pesquisa, ela estuda, tudo isso, gente, isso é ambição. E por que não pretensão salarial, Opa, né, Raquel? Por que não? por que não? Né? Então é isso, Flavinha, gente. Tá fazendo sentido? muito legal, é isso aí. Tá fazendo sentido? Espero que sim. Gente, fica com a gente até o final. A Flavinha deu essa deixa, eu vou falar para vocês. Fica até o final, porque a gente vai ter um sorteio de umas 2 horas, de 1 a 2 horas de mentoria, ou com a Flávia, ou comigo. E aí você pode poder trazer tudo que está incomodando, o que não está legal na carreira, e a gente vai poder fazer um balanço geral e te ajudar, te dar um norte da onde seguir. Então fica aqui com a gente, tá bom? E agora eu vou juntar o que a gente está falando, né, já que está fazendo sentido para vocês, para quem chegou agora também, para que a gente entenda os tópicos que foram trabalhados e a gente vá para o quinto erro. Então vamos lá, gente. Primeiro, fundamental, acima de tudo, acreditar em você. Se você não acredita em você, você não passa credibilidade para ninguém à sua volta. As pessoas, gente, isso eu aprendi na dor, tá? Aprendi muito na dor e é muito real. E a partir do momento que você acredita em você, você passa credibilidade para os outros e as coisas vão acontecer naturalmente. Lembra que eu contei a história da menina insegura que estava lá no saguão do aeroporto, com medo de embarcar, com medo de ir e vir, e ela tomou a decisão, rasgou todo esse medo e embarcou? Então eu queria te convidar agora a deixar essa menina ou esse menino inseguro naquele saguão de aeroporto, embarcar para esse voo internacional com tudo que você tem de melhor e acreditando, porque todos nós temos talentos, todos nós temos coisas maravilhosas a oferecer. Talvez você não tenha descoberto ainda, mas que você tem, você tem. Então, acredita em você, porque o outro não vai acreditar se você não acreditar. Ó céus, ó vida, nunca mais. Gente, deixa o papel de vítima de lado. Ah, tá tudo contra mim, conspirando. Para com isso. Assume as rédeas da sua vida. Assume para que você veio nesse mundo. Você veio fazer a diferença, eu tenho certeza. Ninguém veio aqui a passeio, como a gente brinca, né? Você veio fazer a diferença. Então faça a diferença. Você não é vítima da sociedade, você é protagonista da tua história. É isso que a gente espera de você, que você saia daqui empoderado, falando, eu sou protagonista da minha história e a coisa vai mudar. Lembra que mudança é sempre bem-vinda. Ah, nem toda mudança é legal. A mudança pode trazer dor. De repente ela vai machucar, mas ela vai te ensinar, ela vai te fazer crescer. E se você for muito dedicada a ela, vai ter uma hora que essa fase difícil de adaptação vai passar. E aí você vai colher os frutos. Eu costumo falar, a Flavinha eu sei que também, que essa fase difícil de mudança, ela é de superação e depois você vai poder contar a história e você vai poder falar como eu falei aqui, que eu era a menina insegura no saguão do aeroporto. E a Flávia também vai poder contar a história dela, de que era também a menina insegura que virou mãe, muito jovem, e que aí ela tinha um sonho e teve que barrar tudo isso, mas que ela não desistiu. Entendeu? Então, mudança é bem-vinda, deixa ela acontecer. E se você tiver mentores como eu, como a Flávia, no caso de ser carreira, né, de outras áreas, tem outros tipos de mentores, mas para te orientar nessa jornada que a gente já passou e que para você ainda está sendo difícil, ainda está sendo uma dor, isso é muito legal, isso é muito importante. Essa experiência é muito válida, a nossa experiência, né, no caso. E a partir de hoje, eu quero que você tire da cabeça que ambição é um termo ruim. Todo mundo precisa ter ambição. E o primeiro, vai ter mais uma atividade da live, mas a primeira atividade é aquela de construção. Daqui 5 anos, aonde você vai estar? 2022, o que você espera até dezembro? Aonde você vai estar? O que você vai ter? Que passo você vai ter dado?
2023, 24, 25, e eu quero ver você construindo essa jornada de ambição poderosa para sua vida, tornando-se o protagonista da sua história. Isso é muito legal e é importantíssimo que vocês façam. Combinado? Digita um combinado aqui comigo, para eu saber que vocês vão fazer. Muito legal. Raquel, complementando a questão da Isso mudança que aí, você Flávia. falou, eu tive um momento de tomada de decisão ali quando eu era operadora de caixa e estava concomitantemente cursando a universidade. E eu fazia os trabalhos acadêmicos de madrugada. Vocês sabem que trabalho no shopping é uma É jornada sábado, é muito domingo, intensa. né? Então, eu tinha que fazer as atividades acadêmicas de madrugada, e aí eu precisei dar um basta. Eu precisei analisar a minha realidade e perceber de onde eu ia tirar proveito, né? Era da universidade ou ali no trabalho em que eu estava. Então, gente, eu tive que tomar uma decisão assertiva, sair do trabalho, momentaneamente viver de aulas de reforço, né? Mas eu não podia mais permanecer lá. Então, mesmo que eu saísse de lá, do comércio, no caso, e não ia ter outra atividade CLT para fazer, mas eu fui encarei os medos, como você falou, né? A Flávia insegura surgiu aqui dentro de mim, Claro. lógico, né? Eu tive medo. E agora, como é que vai ficar com o meu neném? Vai precisar de mim? Mas eu tive que correr riscos. E a gente precisa colocar na balança, né? Na hora de decidir, na hora de pensar. Você, como mentora de carreira, né? De transição de carreira, Raquel conhece bem a dificuldade, né? Que as pessoas têm de tomar uma decisão para galgar um outro patamar. Você sabe bem que tem muito mais experiência nessa linha de transição de carreira, né? Essa virada, essa mudança aí, ela é um processo, mas acontece e não se arrependam quando vocês tomarem a decisão. E lógico, com uma profissional de know-how como a Raquel, vocês conseguem, com certeza. Obrigada, Flavinha. E eu vou deixar o quinto erro para você, porque não dá nem para eu falar sobre gerenciamento de tempo com uma pessoa que acompanha jovens aí no vestibular, com essa dinâmica louca de estudo. Quinto erro, gente, é a falta de gerenciamento de tempo. E a Flavinha vai falar para vocês aí. Olha, gente, normalmente nós tendemos a olhar o nosso cenário e não planejar as coisas. Normalmente é o que acontece. A gente só sabe pensar na quantidade de coisas que a gente tem para fazer. Eu não sei o que vocês fazem, não sei qual é a atividade profissional que vocês têm, mas pensa numa corporação, agendamentos, reuniões, vocês têm N coisas para fazer. E aí vocês fazem um checklist e simplesmente aquilo dá logo uma tensão. Ai meu Deus, eu tenho um monte de coisa para fazer. Mas quando você acelera o áudio do WhatsApp, você percebe que a tua atenção ela aguça mais? Você percebe que quando você está numa linha reta, numa BR, numa avenida, e se você acelera o carro, a tua atenção ela fica mais focada, vocês ficam mais atentos. Assim como ao ouvir o áudio do WhatsApp. Então, o que isso significa, gente? Que você precisa estabelecer tempo, prioridades e o tempo para executar as coisas, tá? Se você tem um checklist, funciona para você, tranquilo. Mas quais são as prioridades daquela lista? O que realmente vai funcionar para você fazer naquele dia? Em quanto tempo você pode levar? Vou só colocar aqui para finalizar, À Raquel, vontade. uma coisa bem simples. Lavar a louça. Lavar a louça em casa. Se você olha a pia, estabelece como você vai lavar a louça, como e em quanto tempo. Como, Flávia, assim lavar a louça? Se você vai começar pelos pratos, se você vai começar pelas panelas. Quando você organiza a coisa e estabelece o time, 20 minutos. Eu tenho 20 minutos para lavar essa louça. Você
foca nesse lavar a louça. E não para, e não para. Tu pode ter certeza que o teu gerenciamento de tempo vai mudar, vai ser diferente. Olha que Tá legal. certo? Ô, Deu se para deu. entender? Ô, Flávia, eu tenho uma técnica que é assim, tudo que é mais difícil, que eu tenho dificuldade de fazer, que me toma mais tempo, eu faço no período da manhã. E à tarde eu vou fazendo as coisas mais prazerosas e à noite as que eu mais gosto de fazer. Eu tento fazer, não é claro, não é todo dia que eu consigo, mas eu tento fazer essa prioridade para que eu tire as coisas mais difíceis e menos prazerosas da frente rápido. Né? Então fica a dica aí, não sei se para alguém faz sentido, mas para mim faz muito sentido quando eu faço isso. Faz total sentido, Raquel, porque cada um tem uma forma muito particular de gerenciar o tempo. Existem sim técnicas, maneiras, mas cada um de nós, a gente pode conhecer essas técnicas e colocar da melhor forma que se encaixa a tua personalidade. E para fechar com chave de ouro, bom, vou falar para vocês, não percam o sorteio daqui a pouco, tá? Mas para fechar com chave de ouro aqui, eu queria falar para vocês da sexta dica, do sexto erro, né? A Tassiane falando, né, que assim já tira da frente que não é tão prazeroso. É assim que funciona. E aí, gente, para fechar com chave de ouro, eu queria falar para vocês de um sexto erro, porque eu e a Flávia a gente conversou e falou: não, esse não pode ficar de fora. Esse é muito importante, as pessoas passam a vida sem pensar nele. Então, vai aqui a dica de ouro. Eu quero fazer uma pergunta e você me digita sim ou não. Por favor, digitem aqui para mim. Você tem um plano B financeiro? O erro é a gente não pensar no plano B. Alguém tem plano B aqui financeiro? Digita sim para mim. Ninguém? Ninguém tem um planinho B aí? Então, gente, é aqui que eu quero que vocês pensem com carinho. Tem a Marcinha? Márcia tem. Sabrina não tem. Tem mais alguém? A Tassi não tem. Gente, isso é. A Paula não tem. Olha só, isso é muito importante e essa é a dica de ouro. A Paulinha tem. Assim, ó, qual que é a dica de ouro? Você precisa ter um plano B. E eu vou te falar por quê. Quando você tá com o pé numa canoa só, então você tá no seu trabalho. Você é CLT, você trabalha lá, você foca naquilo e aí você é demitido. Ou a empresa tem falência. A gente viu muitas empresas falindo na pandemia e com ela famílias inteiras vão à falência, né? Ou você tem um problema de saúde que você precisa se afastar e de repente você não ganha mais do que você ganhava antes. A gente não pensa que o plano A, ele não sustenta uma vida inteira. E aí eu vou te convidar a pensar em quantos pais de família, vou falar pais, mas pode ser mães de família também, que tem uma esposa e tem 3 filhos para sustentar. E um dia ele chega, sem ter na mínima noção que aquilo vai acontecer, e ele é demitido. E aí ele entra em desespero, ele fica depressivo, porque ele não criou um plano B. Então essa é a dica de ouro, é uma coisa que estagna a gente profissionalmente também. E eu quero te convidar aqui, além de traçar aquela estratégia de sucesso, a também pensar no seu plano B. Qual vai ser o seu plano B financeiro? Porque você não precisa ter 2 trabalhos, você não precisa ter, mas de repente um investimento, uma renda extra, alguma coisa que não te faça ficar com os 2 pés numa canoa só. Porque se afundar, você afunda uma família. Isso é muito, muito delicado. Eu não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas esse é um alerta que eu queria fazer. Eu não queria que vocês saíssem daqui, nem eu, nem a Flávia, sem pensar sobre isso. E se isso se tornar muito difícil de pensar, né? A gente está aqui, né, Flavinha? A gente está à disposição para ouvir vocês, para falar com vocês, para que vocês dividam com a gente. E a gente possa, de repente, ajudar, chama a gente no direct, né? O plano B, ele é muito importante, né? Você concorda, Flavinha, comigo? Concordo sim, Raquel, e até encoraja, né, sair da estagnação. Porque se você se sente seguro, a partir do momento que você tem um plano B, você se sente seguro. Ah, eu tenho um plano B. Né? Você não espera ser Exato. demitido. Você já vai conjecturando, né, Raquel? Conjecturando outras Tem um possibilidades. aluguel, tem Não um é verdade? investimento.
Estou dando ideias aqui para vocês começarem a fomentar isso dentro de vocês, né? Alguma renda extra. É preciso, gente, não deixa de pensar sobre isso. Flavinha, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do seu trabalho, falasse um pouquinho qual é o seu Instagram para as pessoas te seguirem lá também. Pois bem, eu sou mentora de carreira e pedagoga, né? Trabalho com foco nos jovens, na decisão da profissão e também no crescimento da carreira. Tenho um produto específico para o Enem, né? Voltado para o Enem, para a inserção desses jovens na universidade. E aí, se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, meu Instagram é Quem tiver @flaviareis.oficial. aí filho, nessa fase também de carreira é muito legal, gente. Um adolescente que passa por um processo de carreira tem outra história, tá? A gente que não passou, a gente patinou, né? A gente teve dificuldade. Eu tive, a Flávia teve, acredito que todos nós tivemos, mas os jovens que passam pelo processo de carreira, de orientação de carreira, né, Flávia? Eles têm outra história. É muito diferente esse autoconhecimento aos 16, 17 anos de idade, né? Com certeza. Muitos acabam ingressando na universidade no curso que realmente não gostariam, se arrependem, perdem tempo, se frustram, às vezes desistem, não querem recomeçar a jornada. Então, por esse motivo, é muito importante decidir a carreira, não de forma imatura, porque alguém aconselhou, incentivou, mas saber o perfil comportamental desse jovem, conhecer, permitir que ele se autoconheça, conheça a si mesmo, para entender qual é a profissão que realmente vai fazer o olho dele Não, brilhar. e porque assim, Flavinha, que ele pode ter esse reflexo também, não é ali, pode ser aos 40 anos de idade, aos 30, e falar assim, eu não quero mais isso, e agora? Que acontece com muita gente que a gente conhece. Aconteceu comigo, né? Cheguei aos 40 anos e falei assim, não quero mais isso. Aos 38, falei, não quero mais isso, e agora? Porque lá atrás eu não tive essa bagagem, porque eu achei bonito ser jornalista, eu achava muito legal escrever. Alguém me falou que eu escrevia muito bem, que eu falava bem, e aí eu fui nessa linha. E se eu lá atrás, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, essa não seria a minha escolha profissional. Então, eu deixo aqui a indicação da Flávia como carreira para adolescentes também, para esse pessoal de pré-vestibular, que ela manda muito bem, tá bom? Quem tem filho aqui, fica a dica. E para Obrigada. você que ficou até o final, Obrigada. eu queria. Eu falei para vocês que tinha um presente especial, que a gente tinha a sessão gratuita, né, de orientação profissional, ou comigo ou com a Flavinha, né? Vai ter sorte aí de cair com uma ou com a outra. E se você quer essa oportunidade, se você tá afim, digita aqui eu quero, porque a Mariana, a querida Mariana, que me acompanha aqui, meu braço direito, a Má, que me ajuda com marketing, com a comunicação, é online. Flávia, obrigada por me lembrar. É uma sessão online, porque ninguém vai para Belém do Pará, gente. O pessoal de Belém não vem aqui pro interior de São Paulo, ela é online. E aí digita eu quero aqui, porque a Má vai fazer um sorteio agora, agorinha mesmo, tá bom? Enquanto a galera manda um oi aqui, a Má falou para mandar um oi, quem quiser participar, um eu quero. Aí, Má. Antes de anunciar esses ganhadores, a Má vai fazendo o sorteio enquanto vocês estão colocando eu quero aí. Eu queria saber, eu e a Flávia, a gente está montando inicialmente grupos VIPs de WhatsApp para que vocês tenham toda semana sessões, olha, para vocês tenham conteúdo gratuito sobre desenvolvimento de carreira, tá? A Flávia não fala só para adolescente, então ela também tem conteúdo para desenvolvimento. Eu falo também de transição, então se você está afim de participar dessa lista VIP que a gente tem, de forma gratuita, é só você mandar um direct pra gente lá no Instagram, ou pra mim, ou pra Flavinha, @FlaviaReis Oficial. Ponto oficial. Ou pra mim ou pra @flaviareis.oficial. Flavinha, falando eu quero participar da lista VIP, que a gente vai colocar vocês, não tem custo algum. E vai ter dica, vai ter insights, de repente você pode falar assim, eu quero
participar dessa lista, eu quero tal conteúdo. Por que você não fala de tal coisa? Você pode direcionar o conteúdo também, que a gente quer atender a expectativa de vocês, tá bom? Tem mais alguém que quer participar do sorteio aí da mentoria? Coloca aí, enquanto vocês vão colocando eu quero fazer mais uma pergunta para eles, né, Flávia? Será que fez sentido? Será que eles gostaram dessa live? Aí a Flavinha colocou aqui. E aí, gente, fala assim, fala para mim, fez sentido, foi muito bom para a gente saber que a gente agregou, que a gente disponibilizou nosso tempo aqui para e valeu a pena vocês ficarem aqui e ouvirem a gente do começo ao fim. Qual foi o maior aprendizado, né, Qual foi o maior Raquel? aprendizado? O aprendizado. Que legal, Regiane, obrigada, viu? Fez todo sentido. É muito bom esse feedback também. Olha, a Diran também falou que fez muito sentido. A Má, obrigada, Mariana. Só um minutinho, Má, deixa só o pessoal falar se fez sentido. Que bom, muito sentido. Ai, que bom, adorei. Nossa, esse feedback é muito importante pra gente. Fico feliz, né, Flavinha? Obrigada, Cris, parabéns, muito Perfeito. bom. Bom, Que bom, gostei, Bianca. Que bom. Fez muito sentido, agregou muito, façam mais lives. Ai, que bom, vamos fazer. Se vocês quiserem sugerir temas também, fiquem à vontade. Foi ótima, muito bom. Plano B financeiro foi essencial. Gente, a gente não pensa nisso, né? A gente não pensa. Não sabia que tinha, eu adorei. Todo mundo tem ambição. Ai, gente, que legal, que legal. Estou muito feliz, viu, com o feedback de vocês. Então vamos para os ganhadores, Má. Fala pra gente aí quem que ganhou essas sessões aí. Quem digitou eu quero e que ganhou. Má fez um sorteio. Tá com um delayzinho aqui pra mim. Sabrina e Roberta e Luan, que legal. Sabrina Brasil e Roberta e Luan ganharam. Que legal. Ah, que legal. Ficou feliz, Roberta? Você conhece a Roberta, Flavinha? Você conhece? Então eu vou ficar. Então a Roberta vai conheço sim, fazer conheço. mentoria comigo e a Sabrina com você. Eu conheço a Sabrina, então eu fico. Então, Roberta, você entra em contato comigo e Sabrina, você entra em contato com a Flavinha para a gente agendar esse horário, esse processo, tá bom? Flávia, Tá muito ótimo. Que obrigado bom, pela fico sua contribuição. Eu feliz. estou muito feliz. Você, assim, foi sensacional. Eu adorei, eu me emocionei logo de cara com você. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Raquel, a oportunidade. Agradeço de Tá bom. verdade, Logo mais, tá? se vocês quiserem mais lives, vocês mandam as dicas aí que a gente vai deixar. Um beijo para vocês. Obrigada por vocês terem ficado até o final. Raquel, Ai, vou vamos fazer fazer uma a foto. foto? Faz aí, Flávia. Vamos Faz a fazer a Flávia, você foto? faz? Então vai. Passo, passo sim. Só um minuto. Foi. Obrigada, Pronto. viu, gente? Obrigada, Beijo para Raquel. vocês. Comentem lá no nosso post se vocês gostaram, o aprendizado, isso é importante pra gente, viu? Beijo.